Boa tarde, pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre uma série que chama A Descoberta das Bruxas. Ela é uma série britânica baseada em uma trilogia de livros que eu confesso que eu quero muito ler. Então, sem muita enrolação, bem-vindos ao Duetos. Ok, a série Descoberta das Bruxas ela é baseada na trilogia das almas, da Deborah Harkness. Na hora que eu estava em um meu momento assim, de buscar uma série nova, trazer uma novidade para o canal, uma coisa que eu nunca trouxe, né, um assunto diferenciado, porque os de mitologia demoram para poder sair, né? Muita pesquisa, eu quero trazer um conteúdo legal para vocês, então acaba que eu falo muito de série porque é só sentar e assistir. Eu estava procurando uma série que chama Highlander. Ela é uma série bem antiga. Eu não acho ela em lugar nenhum, nem para comprar. Então é aquela coisa assim, você tenta comprar a série, você não acha. Você tenta assistir a série, você não acha. Netflix não tem, Amazon Prime não tem. Ninguém tem o raio da série. É incrível. E a série é excelente. Nesse processo, eu falei assim, vou dar uma pesquisada para ver então que série que eu acho para eu poder assistir que tem a ver com a Highlander. Me aparece então A Descoberta das Bruxas. Na hora que virar A Descoberta das Bruxas, eu vi e falei assim, meu Deus, Salem versão atualizada. Aí quando eu fui ler, tinha realmente escrito lá Salem. Aí eu, opa, já vou. Porque o que acontece, gente? Para quem não tem muito estudo sobre a área sobrenatural, para quem não pesquisa muito livros, séries e afins, existe uma coisa meio geográfica, sabe? Se você pega ali na Valáquia, você tem vampiros, né? Romênia, Valáquia, aquela regiãozinha é a origem do mito do vampiro famosão, Conde Drácula. Aí você tem La Bête of Gévaudan, que é onde entra a região de Gévaudan, na França, aquele rolê todo, lobisomens. É a região mais famosa, os filmes mais antigos sobre. Aí você tem, antes de falar essa parte, nota mental, o filme Nosferatu veio primeiro do que o filme do Drácula. Dá a entender que o Drácula de Bram Stoker é uma cópia do Nosferatu, mas é o contrário. O livro de Drácula de Bram Stoker veio primeiro do que o livro do Nosferatu, e o filme Nosferatu copiou a história do livro mudando alguns personagens. Inclusive houve um processo em cima da família do Bram Stoker que eles ganharam. Eu não sei o valor total, mas o que eu quero dizer para vocês é que existe um regionalismo sobre mitos. Então a gente tem, igual eu falei, Valáquia, Romênia, vampiros, a província de Gévaudan na França, lobisomens, e nós temos Salem na Inglaterra. Eita, errei! Salem nos Estados Unidos. Falei na Inglaterra não, viajei legal. Salem é nos Estados Unidos. Então, basicamente, sempre que tem alguma coisa que fala sobre bruxas e Salem, eu já considero algo bom. Eu já viro e falo assim, caramba, esse negócio deve ser muito bom porque tá falando de Salem. Então, pelo menos a pessoa pesquisou. Agora é interessante porque agora tá famosinha, né, a Agatha Harkness, por causa da WandaVision. Só que a Agatha Harkness, ela é muito antiga. Vingadores de muito tempo atrás. Um anime de muito tempo atrás, a gente está falando de coisa de 20 anos atrás, quase 30 anos atrás, beleza? Tinha um desenho que era uma dimensão mágica, e dentro da dimensão mágica você tinha os 3 grandes bruxos, né? Os 3 seres que controlavam toda a dimensão mágica, os seres mais poderosos do rolê, aquela coisa toda. Aí você tinha Merlin, Morgana Le Fay e Agatha Harkness. Quando eu vi que era uma coisa sobre bruxas e a escritora chamava Deborah Harkness, já me chamou a atenção duas coisas. Primeiro, fala sobre Salem. Segundo, fala sobre o sobrenome da mulher é Harkness. Aí eu virei e falei assim, caramba, a pontuação de vai ser excelente já chegou lá no topo da cabeça. Falei assim, vou assistir o primeiro episódio. No primeiro episódio acrescenta uma coisa muito interessante, que para quem não sabe, a magia dos séculos XV e XVI, ela evoluiu para a alquimia, que já é a descoberta dos princípios químicos e a interferência mágica em cima do processo. Então, basicamente, vamos colocar que os alquimistas eram os grandes magos da época que começaram a introduzir a ciência na magia. Basicamente, a alquimia é um princípio filosófico em que você transforma qualquer estado
qualquer matéria em ouro. Mas quando você para estudar realmente a transformação da matéria, o princípio alquímico, quando você chega no estado de eu transformei matéria em ouro, é porque você chegou no patamar do princípio alquímico. É como se fosse assim, você é um grão-mestre da alquimia, então você de maneira filosófica transformou qualquer coisa em ouro. Você aprendeu a fazer, a criar qualquer coisa, a dar forma a algo de maneira a dar grande valor a ela. Um dos alquimistas mais conhecidos chamava Saint-Germain, e existe um mito enorme sobre ele. Na série fala sobre um conjunto de livros, e um desses livros ele só aparece para uma determinada bruxa, e dessa vez eu vou tentar não dar spoiler, o que é um grande milagre. Então vocês vão ler, mas são livros sobre alquimia. É sobre princípios alquímicos, a história da alquimia, aquela coisa toda. Levando isso em consideração, na série apresenta que existiam antes demônios, existiam antigamente demônios, vampiros e bruxas. E com o passar do tempo eles estão sendo esquecidos. Com o passar do tempo o poder está sumindo, a magia está deixando de existir. Porque o mundo está dando espaço para a ciência. De maneira extremamente filosófica, eu gostei muito do potencial da série, porque ela estava passando uma coisa que é legal. Ela te apresenta um princípio relacionado com você está... Como é que eu vou dizer? Você está tratando de uma bruxa e de um vampiro e de demônios, que estão tentando manter o poder deles, eles ainda se mantêm afastados da humanidade. Falam também sobre a Ordem de Lázaro, que era uma ordem dentro da Ordem dos Templários, dos Cavaleiros Templários, aquele rolê todo. Então ela tem um princípio histórico muito grande. Eu já dou um 10 pela série porque ela pesquisou. Você percebe que a pessoa pesquisou, que a pessoa misturou as coisas de uma maneira interessante. E o background, né, o por trás da série, ela apresenta a ideia de que você tem uma coisa de quanto mais os humanos estão ligados à ciência, quanto mais eles acreditam que vampiros, demônios, bruxas são mitos, mais fracos esses seres ficam. E é um pensamento interessante quando você percebe que a alquimia é a tataravó da ciência, e a alquimia foi quando os seres que estavam na floresta, né, os bruxos e bruxas, eles começaram a tentar entender o princípio alquímico por trás de todas as coisas. Você entende que era magia, depois virou alquimia, agora com o nome de ciência. E é interessante porque a gente gera um paralelo em cima de que as pessoas não acreditam mais no mágico, elas acreditam no científico. E a série joga muito bem isso. Quanto mais se acredita no científico, mais o mágico dá uma recuada. E o background real da série está em buscar a magia, em entender a magia, entender como os seres mágicos foram criados, como surgiu as bruxas, os vampiros, os demônios, se eles podem ser novamente criados, porque vampiros não conseguem mais transformar outros vampiros. A série ela tem um casalzinho romântico, que é um vampiro de aproximadamente muitos anos. Eu não vou contar porque eu não quero dar spoiler dessa vez. E uma bruxa que não controla os poderes muito bem. Então você tem uma bruxa meio sem poderes e um vampiro antigo para um baralho, por assim dizer. É só levar em consideração que ele é da Ordem de Lázaro. Então ele no mínimo está vivo desde a época dos Templários. Beleza? Gente, a série chama Descoberta das Bruxas, vale extremamente bem. Quem quiser, busque os livros, chama Trilogia das Almas, de Agatha Harkness. Agatha não, Deborah Harkness, beleza? Aguardo o comentário de vocês aqui embaixo para quem já assistiu a série é excelente, vale extremamente a pena, ok? Curte, compartilha, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo, gente, principalmente comentem, porque é o comentário de vocês que faz eu perceber o que vocês querem que eu traga. Por exemplo, eu falei sobre as 3 grandes regiões, falei sobre o princípio da alquimia, passei alguma filosofia para vocês. Então é interessante quando você fala assim, essa parte podia falar mais, essa parte podia falar menos. Isso me ajuda extremamente, porque aí eu sei o que eu posso trazer para vocês que vai agradar vocês mais, ok? Então tudo de bom para vocês, um excelente final de semana, até a próxima.